Estamos de volta com o J1 e agora está na hora de conferir as ofertas de emprego do IEL. Rodô. Estão abertas 7 vagas para quem cursa o ensino médio no Jardim Gá, 5 vagas para quem cursa Administração e Ciências Contábeis em Valparaíso. Para Lusiânia, estão abertas 1 vaga para quem cursa Farmácia e 2 oportunidades para quem cursa Marketing e Propaganda. Estão abertas 2 vagas para quem cursa Jornalismo em Novo Gama e 1 vaga para quem cursa Pedagogia em Cidade Ocidental. Os interessados devem se cadastrar no site do estágio. Boa sorte! A gente fala agora sobre o ensino público de Goiás, que é um dos 5 melhores do país, segundo uma pesquisa nacional. Só que há pouco o que comemorar, né? Porque o Estado identificou uma queda no índice de aprendizagem no ano passado. Nas últimas provas, a gente até se saiu bem, mas continuamos aprendendo pouco. Uma pesquisa feita pela ONG Todos pela Educação entre 2007 e 2017 mostrou que na 5ª série só metade dos alunos entendeu o conteúdo de matemática. Quando o assunto é português, fica melhor. De 10 alunos, 6 aprenderam a disciplina. No 9º ano, a situação começa a piorar. A estimativa é que apenas 2 entre 10 alunos compreenderam o que o professor de matemática ensinou e 4 podem dizer que entendem de português. No 3º ano do ensino médio, já se preparando para o vestibular, despencamos. Só 1 entre 10 estudantes realmente aprendeu alguma coisa de matemática e 3 podem dizer que são bons o suficiente em português. O que nós mais estamos buscando, resolver as pendências que nós temos em relação à valorização do professor, salário é uma delas. O Estado vai fazer a parte dele. E precisa mesmo fazer algo porque os últimos 2 anos foram que os alunos tiveram as maiores quedas de rendimento em português e matemática. No 5º ano do ensino fundamental, a nota média caiu de 255 pontos para 251. No 9º ano, de 234 para 231. Pode parecer pouco, mas significa que estamos andando para trás. Eu acho que a estrutura da escola influencia muito. A gente pode ter, sim, muito bem, as aulas diversificadas, onde nos atrai muito isso e não se torna uma coisa cansativa. Agora a gente confere os destaques do Bom Dia Sábado. Oi, gente, vocês estão sabendo? Olha, um projeto de lei aprovado pelos vereadores proíbe o uso de veículos puxados pelos animais, como as carroças, por exemplo. E esse assunto vai dar pano para manga. Tem ainda o Rally da Mulher e uma reportagem toda especial que mostra a força das redes sociais para ajudar pessoas que precisam. Eu te encontro no Bom Dia Sábado às 8 horas da manhã. Até lá! Valeu, Terciane. E a gente segue falando sobre as doenças mais comuns causadas aí nessa época do ano, né? Muita gente sofre com doenças de pele, com doenças respiratórias também. E aqui no estúdio conversa comigo o doutor André Torres. Você pode mandar sua pergunta pelo nosso WhatsApp, o 98442-4000. Doutor, já vou começar aqui com as perguntas dos telespectadores. Chegou a pergunta da Luísa, ela diz o seguinte: eu tenho sinusite e tenho uma adenoide. Às vezes, quando me ataca, eu fico com falta de ar, fico com dor de cabeça. Ela quer saber o que ela deve fazer. Ela fala ainda que fica muito mal, né? Fica rouca, garganta doendo, fica sem respirar direito. Enfim, ela quer saber o que deve fazer nesse caso. A sinusite, como eu disse antes, você tem que tratar adequadamente, às vezes com antialérgico, às vezes com corticoides nasais, com hidratação, controle ambiental, e é para ela melhorar da condição da sinusite. A adenoide é um órgãozinho que é tipo amígdala, ela cresce quando você tem infecção. Então, nos momentos que ela tem infecção, no momento que ela está lá com a infecção de garganta, uma faringite, essa adenoide pode crescer e ela atrapalhar a respiração dela. E ela passa a respirar mais pela boca. Se ela faz isso, ela desgasta a laringe, né, a parte mais embaixo, onde tem a corda vocal, por isso que ela fica rouca. É aí que entra a dor de garganta também. Então tem que tratar tudo isso, né? Então, se manter muito bem hidratada, usar as medicações adequadas para o tratamento da sinusite infecciosa, se for o caso, com antibiótico. Se for alérgica, fazer essas medidas que eu falei, né, do controle ambiental e as medicações para rinite alérgica. E quando acontecer dela ficar rouca, às vezes tem medicações específicas para ela usar, corticoides de ação local, né, de ação sistêmica, né? Mais uma pergunta aqui agora do Francis de Lusiânia. O que podemos fazer para evitar doenças com o clima mudando tanto assim?
Bom, não tem muito jeito. Se você se aglomera com as pessoas no frio, na época seca, você tem um tipo de infecção. Se você está numa época onde você tem mais mofo ou mais pólen acontecendo, você vai ter mais, manifestações alérgicas para quem é alérgico. O melhor que tem é aquela rotina para todo mundo, né? Se alimentar bem, tomar muito líquido, fazer um esporte, evitar cigarro, evitar excessos mesmo com comida, bebida alcoólica, né? E tratar rapidamente das suas condições básicas de doença, né? Se você tem alergia ou infecções de repetição, tratar rapidamente, não deixar a coisa se avolumar e você piorar depois. Lembrando que você de qualquer cidade aqui do entorno de Brasília pode mandar sua pergunta para a gente. Tem agora a pergunta do Moisés, lá de Águas Lindas. Ele diz o seguinte: o médico receitou amoxicilina para o meu filho de 5 anos para a cura da pneumonia, né? Gostaria de saber se, em caso de esquecer uma dose, devo acrescentar uma dose extra no final do tratamento e qual seria a consequência disso. Se você usa o antibiótico de forma regular, o que você quer? Você quer que o nível do antibiótico no seu sangue se mantenha sempre elevado. Se você esquece uma dose, ele vai cair naquele período, né? Ele está programado para se manter num nível. Se você esquece uma dose, ele vai cair. Você tem que repor imediatamente, né, no final. Então, assim que você percebeu que esqueceu, faz a dose subsequente, faz a dose atrasada e segue no mesmo horário que você estava antes. Mesmo que as duas doses ficam mais próximas, né, não é um problema, não. Não precisa esperar terminar. Não, tem que tomar imediatamente. Tá certo. Agora a dúvida da Cláudia Nunes, tem asma brônquica, gostaria de saber o que fazer para melhorar a respiração. Pois é, o tratamento de asma, ela está baseada em várias coisas, né? Então, às vezes, o uso de corticóide local, existe umas medicações, chama antileucotrieno, que é um comprimido que você usa todo dia, né? Que, às vezes, eles conseguem diminuir o processo inflamatório pulmonar, tem esse controle ambiental que é importante, o uso precoce dos broncodilatadores, Bom, tem um tratamento específico para asma, né? Então ela deve aderir ao tratamento. A vantagem, assim, o importante é saber que se você entra para o tratamento adequado, se você consegue o tratamento adequado, você tem uma remissão dos sintomas da asma. Enquanto você estiver tratando, você não vai ter asma. E se você não tratar e continuar seguindo, sempre com crise de repetição, você pode ter uma mudança da conformação da anatomia pulmonar e esse pulmão fica endurecido. E ao longo prazo, você ir perdendo a capacidade pulmonar e até um dia precisar de oxigênio. Pergunta interessante aqui agora da Lúcia de Lusiane. Notei que minha pneumonia está muito forte com essa mudança de tempo. Prejudica, né? Ela quer saber se isso tem ligação. Não consigo ver, assim, não consigo ver mudança do tempo e piorar a condição da pneumonia atual. A pneumonia está se ela tem pneumonia, ela tem que tratar a pneumonia agora, e não é uma mudança de clima que vai fazer ela piorar, ter pneumonia, ela vira piorada dessa pneumonia. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Tem algumas outras perguntas aqui que a gente vai passar para o senhor. Já te agradeço também a participação do telespectador. Ótima tarde, até a próxima. Até. E olha só, antes de ir para o comercial, a gente confere agora o que vai rolar no Jornal do Campo desse fim de semana. Olá, pessoal do Jornal Anhanguera, tudo bem? Veja só, eu estou numa fazenda para mostrar para vocês a reprodução de animais exóticos. Exóticos e selvagens, o carneiro de 4 chifres, o búfalo branco, o trabalho de reprodução. Somente cervídeos e antílopes são mais de 500, que vivem em manadas dentro da fazenda em Quirinópolis, o curral dos bois que foi adaptado para fazer o manejo das espécies de todos os continentes. Vamos falar também do mercado do boi, o passo a passo de uma torta invertida de maçã. Domingo, depois da Santa Missa. Intervalo comercial e a seguir tem as dicas do programão e a gente vai te mostrar como se prepara um terrário para deixar aí a sua casa ainda mais bonita. 12h42, voltamos já. Agora está na hora de conferir os destaques do Globo Esporte. Fala, gente! No Globo Esporte dessa sexta-feira, véspera da abertura das quartas de final do Goiano, vamos falar dos duelos decisivos entre capital e interior. Vamos fazer também um aquecimento para a Fórmula Truck, hein? Os gigantes vão acelerar por aqui de novo. E o público de Goiás
gosta demais desses caminhões voadores, hein? Programa agitadíssimo nessa sexta-feira e eu tô te esperando logo depois do Jornal Anhanguera. Tá aí, a gente confere agora o que vai rolar aqui na nossa região durante o fim de semana. Olá, se liga aí nas nossas dicas para o seu fim de semana. Que tal um sertanejo para a noite de sexta-feira? Aqui é o cantor Nailson Ribeiro, eu tô aqui rapidinho passando para te convidar para nessa sexta-feira, dia 22, hoje, eu vou estar lá na Cidade Ocidental, na inauguração do Absoluto Tevai Cozinha. Você não pode perder, viu? A partir das 20 horas. Te vejo lá! Aqui é o cantor Otávio Braz, estou passando para convidar todos vocês para estar junto comigo neste sábado, a partir das 21 horas, lá no Premium Lounge Bar, antigo Luz e Frios. Vai ter muita moda boa, aquela cerveja estupidamente gelada e conto com a presença de todos vocês. Eu vou te jurar que não há mais sentimento, se preciso for invento, que tem outro em minha vida. Alô moçada de Lusiânia e de todo o entorno, aqui quem fala é Rubinho Gaba. Eu tenho um recado super importante para todos vocês. Nós vamos estar com a banda agora, sexta-feira, dia 22, no Rock Story Pub. Um pub maravilhoso, uma casa com astral super bacana, super especial. Nós vamos tocar os maiores hits das bandas Coldplay, U2 e alguns clássicos do Britpop também. A gente se vê lá, vai ser uma grande festa. Até lá! Alô galera de Lusiânia e região, aqui é o cantor Diego Rangel. E eu tô passando aqui para convidar vocês nesse próximo domingo, dia 24, para estar fazendo um sertanejo bacana ali comigo na Premium Lounge Bar, antiga Luz e Frios. Após o jogo do Flamengo. Tendo o jogo do Flamengo, a gente entra e faz uma moda bacana daquele jeito, viu? E Cozumel liberado para elas das 18 às 20. E eu conto com vocês. Aqui quem fala é a cantora Lorena Santos e eu tô aqui pra fazer um convite mega especial pra vocês, hein? Acompanhe a agenda da semana. Sexta-feira tem Lorena Santos na Estação do Espetos, no Valparaíso. Sabadão tem Lorena Santos no Império do Chopp, no Novo Shopping Paraíso Mega Center, também no Valparaíso. E domingão tem Lorena Santos no melhor restaurante do Jardim Gá, hein? Restaurante Meu Cantinho, a partir das 11h30. Vamos que vamos, hein? Domingão, Lorena Santos no restaurante Meu Cantinho. Simbora! E tem estreia nos cinemas. O longa A 5 Passos de Você conta a trajetória de dois jovens que se apaixonam inesperadamente enquanto realizam tratamentos de doenças graves. Com pouco tempo de vida, o casal vive cada momento do relacionamento como se fosse o último, transformando situações banais em algo especial. This whole time I've been living for my treatments instead of doing my treatments so that I can live. And I want to live. 5 feet apart. Are you in? Tem também comédia nacional em Chorar. De rir, o comediante Nilo Perequê decide mudar radicalmente de carreira depois de ganhar um prêmio. Ele vai atuar no drama para o desespero de sua família e de seu empresário, que fazem de tudo para que Nilo não seja levado a sério. Eu quero que você pare com isso agora. Tem uma coisa que eu lembro do seu talento. Eu do seu. Que era enorme o seu talento, né? Belíssimo cabelo, tá lindo! Tá aí a dica que não acaba mais pro fim de semana, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você já ouviu falar em terrário? Dá só uma olhada aqui no telão, ó. Esses aí são os terrários, né? Dá para deixar a casa, o apartamento aí muito mais vivos, né? Com esse enfeite natural. Olhando assim, a gente pensa que é difícil de montar um terrário como esse, né? Mas não é bem assim não. Dá só uma olhada. Você gosta de deixar o seu ambiente mais bonito com as belezas das plantas? Você já ouviu falar em terrário ou mini jardim? Não? Pois então você tá no lugar certo, porque olha só, hoje você vai aprender a fazer um desses aqui e cá entre nós são lindos e super fáceis de fazer. E para começar é preciso escolher o recipiente. Pode ser como você preferir, vaso de vidro, plástico ou até mesmo de barro. E de material você vai precisar de musgo seco, material para drenar a água, pode ser argila expandida ou pedrinhas. Substrato, que é uma espécie de terra própria para a vegetação. Cactos e plantas suculentas. Eles não têm furos, né?
Então, essa é a primeira parte da montagem de um terrário. Por não ter furos, é muito importante você fazer uma drenagem. A drenagem é essa camada de... Você pode usar pedrisco ou, como a gente vai usar aqui também, argila expandida. O que eles servem? Se você exagerar na água, a água vai ficar retida nessa camada e não vai apodrecer as raízes das suas plantas. Então, muito importante essa primeira fase, que é a drenagem. Então, vou começar aqui colocando a argila expandida. A segunda parte, eu uso musgo seco. Eu abro o musgo seco aqui, vocês podem ver, ele vai desfiando mesmo, isso é normal. Próximo passo é o substrato. Aqui é outra parte bastante importante. Cada planta, cada espécie pede um substrato específico. Quando a gente fala de cactos e suculentas, a gente precisa de um substrato bem aerado, ou seja, ele tem areia na composição dele. Então vocês veem que eu aperto, ele não forma blocos, ele está bem solto. Agora a gente vem acomodando o substrato, preenchendo os espaços do teu cachepô, do seu vidro. A próxima etapa, onde eu vou escolher os meus cactos e as minhas suculentas, eu trouxe essas aqui e eu vou escolher quais que vão ficar mais legais para montar este terrário. Vou começar por esse cacto, porque ele é sempre muito querido, as pessoas adoram, né? Aqui você pode tirar um pouquinho desse substrato, só para ficar mais fácil de acomodar no teu terrário. Você não precisa desmontar ele inteiro. E aqui eu faço um buraquinho, né? E encaixo o meu cacto. E agora a gente vai colocando outras espécies para dar o formato do nosso terrário. O que eu vou usar agora para fazer o acabamento? Pedriscos, pedrinhas de rio, tudo serve como elemento para finalizar o teu arranjo. Essa é a vantagem dos terrários. Eles podem ser colocados em vários lugares, especialmente em lugares pequenos, né? Como eles são mini jardins, para um apartamento que é mini também, ele fica perfeito porque ele vai em qualquer lugar. O que eu indico de mais importante é que cactos e suculentas gostam muito de luminosidade. Ou seja, seguindo essas dicas aí, você vai ter sempre um ambiente bonito, né? É verdade. Enche de vida a casa, porque trazer verde traz uma sensação de alegria, de bem-estar, e é uma delícia cuidar de plantas, uma verdadeira terapia. O J1 termina aqui, ótimo fim de semana para você, até segunda-feira.